Muito bem. Gente, deu dor de cabeça aqui, porque não sei o que aconteceu, mas tudo bem, não tem Glória problema. a Deus, deu Vocês certo no final. vocês estão conseguindo me ver bem aí ou não? Tudo certo aqui, meu irmão. Ótimo, o áudio tá tudo certo aí, aqui também para mim. Tá Tá perfeito, aqui pra mim tá perfeito. ótimo. Beleza. Então, deixa eu ver aqui, temos 4 pessoas aí, ok? É, Então, eu tentei enquadrar as imagens da forma horizontal, mas aceitou, mesmo lá no YouTube, né? Aceitou só vertical. Pois isso aí, não sei. A gente pode deixar assim ou depois a gente ajusta, ok? não, pro Insta fica melhor assim, fica tranquilo. Oi, Bela, tudo bem? Isabela, tudo bem? Isabela Fernandes entrou aqui, deu oi pra gente. Muito bem, gente. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a todos aqueles que já estão conectados e muitos ainda vão entrar daqui a pouco. Então, nós acabamos fazendo aqui no Insta do Pastor Mateus. Essa é a nossa live, né? Na verdade, extensão de live do canal Propósito Sem Opressão. Temos muita coisa hoje para falar aqui. Nós já estamos começando já nesse exato momento, apesar de, né, tivemos um contratempo aí, mas não tem problema, gente. Sempre no final tudo dá certo, ok? Então, gente, hoje temos conosco aqui o pastor Mateus, né? Nosso pastor. Todos vocês que estão assistindo conhecem, ok? Gostaria de dizer que, né, essa live, né, que nós estamos fazendo nesse momento vai ser assistido, né, por muitas pessoas, não só no Brasil, como Portugal e mais 5 países de fala português no continente africano e outros lugares também, tá? Então, se não tem gente agora, com certeza ainda tem gente que vai assistir depois disso, tá bom? Muito bem, então nosso tema hoje é relevância da fé cristã no mundo moderno, tá? Então nós temos nada mais, nada menos que o pastor Mateus, uma pessoa extremamente habilitada para falar sobre isso, tá? Como falamos há bocado, né? Nosso pastor Mateus, o homem que lê a Bíblia e cospe o fogo da palavra de Deus, né? Não Então, me complica. hoje, hoje pode criar expectativa, sim, pode criar expectativa. É um dia, né, que nós separamos para até para ouvi-lo, esse homem aqui de Deus, vamos ouvir a visão dele, o que ele tem a dizer sobre a relevância da fé cristã no mundo moderno. Primeiro momento, pastor Mateus, gostaríamos de deixar que você apresentasse, tá? Como acabamos de falar, pastor Mateus é pastor da igreja Beriana Filiar especificamente, mas ele vai poder apresentar um pouco, falar um pouco de si, depois temos muita coisa aqui para falar, tá? Muita coisa aqui para falar, ele vai responder muitas questões aqui, muitas perguntas, e a gente provavelmente vai abrir aqui também para aqueles que estão nos assistindo puder também colocar, mas tenho muita coisa aqui para colocar. Nós vamos ter muito prazer em ouvi-lo, ok? Então, pastor, fica à vontade, nós queremos te ouvir. Quem é você? Qual a sua visão cristã do mundo contemporâneo, do mundo moderno, melhor dizendo, e depois nós vamos falar um monte de coisa que nós temos aqui para colocar, tá bom? É verdade, temos bastante assunto aqui. Eu tô com a minha colinha aqui do lado, não vou deixando as minhas coisinhas aqui, porque é bastante coisa, realmente. Temos bastante assunto aí. Que bom que o pessoal tá chegando, já vi algumas pessoas aqui Sim. e já estão entrando. Eu vi aqui alguma Abelzinha entrou, Davi tá por aí, Pastor André tá por aí, Portelinha tá por aí. Eu vi a Ótimo, galerinha chegando aí. O Delírio, ótimo, tem anotação. Tem anotação, tem algumas anotações aqui. Eu tô por aqui. ótimo. Bom, vamos lá. É, gente, para quem não me conhece, eu sei que a gente está aqui no meu perfil também, mas pode entrar alguém aí do perfil do Robertão que depois pode ouvir também. Não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou marido da Milena e pai da Ana Clara, da Agnes e do Arthurzinho. E também, além de no meu trabalho, na minha vida secular, eu trabalhar como um agente de viagens, eu sou um pastor, né? Por que, Matheus, você deixou essa informação por último na sua apresentação? Porque, ó o Júnior aí, pai Júnior, tudo bem? Glória a Deus. Essa informação, eu não é uma informação que a gente dá por ordem de importância, meu irmão, porque pastor não é apenas uma função eclesiástica que eu exerço na minha vida. É um chamado que Deus tem particular na minha vida para esse momento na minha vida. Existem pessoas onde a gente pode falar que essa pessoa é pastor, essa pessoa está pastor, essa pessoa ela se desenvolve dentro do pastorado. E dentro, com a minha pouca idade, eu ainda considero o pastorado como uma ação divina do Senhor
como parte do projeto de redenção dele na minha vida. Com toda certeza, esse projeto de pastorado na minha vida tem sido usado também para me moldar diante da presença dele. Então, eu acredito muito que isso é extremamente importante. Então, não foi por ordem de importância, muito pelo contrário. Então, o Roberto fez esse convite para mim, para nós falarmos sobre esse assunto como eu posso dizer, tão presente e tão difícil, né? Um assunto mais sociológico, onde a gente envolve o ambiente cristão. Então, você que está assistindo essa live, entenda, nós somos cristãos falando de assuntos sociológicos, então a nossa visão, ela é nichada, como eu posso dizer, ela possui uma cosmovisão, nós estamos falando dentro de uma cosmovisão. Então, é óbvio que se você possui uma religião diferente, se você possui um pensamento diferente, politicamente falando, dentro da área de sociologia, talvez aquilo que eu vá falar não alcance a sua vida. Mas você precisa entender que é a nossa forma de enxergar o mundo, é a nossa forma de, a partir das escrituras sagradas, onde está a minha principal anotação? Minha principal anotação está aqui, ó, dentro da palavra do Senhor. É ela que rege a minha cosmovisão, a minha visão de mundo. Então, quando eu falo sobre isso, eu acredito muito, Roberto, numa igreja ativa dentro da sociologia. Muito, muito. Na verdade, eu acredito que nós somos os detentores da sociologia principal. Então, por exemplo, quando eu estou falando de ajudar o órfão e a viúva, eu não atribuo esse dever ao governo. Eu atribuo esse dever à igreja. É claro que também é um dever do governo, sim, também é um dever do governo, mas é papel meu entender aonde eu, como cristão ou como igreja, tenho sido negligente dentro de um assunto que o Senhor me deu como função. Então, nós somos, ao meu ver, ao meu entendimento, nós somos os detentores da principal sociologia. E se nós temos sido negligentes nesse assunto, significa que nós temos falhado na nossa missão. Perfeito, perfeito. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos aqueles que estão nos assistindo, que acabaram de entrar agora. Eu acho que aqui tem o pastor André, né? Falou que está aí, e outros pastores. Sejam bem-vindos mais uma vez, eu sou o Roberto. Sou, com muito prazer, com muita honra, discípulo, né, desse homem de Deus aí que a gente está ouvindo. Bom, quem me conhece sabe que há tempo, né, há muitos anos, eu pesquiso sobre esse assunto, ok? Voltado para a questão de relevância da fé cristã no mundo moderno. Nós vivemos, pastor Mateus, um tempo decadente, período pós-moderno, muitos consideram, dependendo da visão, muitos colocam assim, nós vivemos um período pós-cristão. Eu não gosto desse enfoque, não gosto de ir para esse caminho, porque eu acho que não existe essa coisa de período pós-cristão. Tem gente que tem apostatado, nós temos vivido aí, principalmente no continente europeu, o esfriamento da fé, ok? Tem um sociólogo que estuda muito isso, chamado Max Weber, o famoso que escreveu Ética Protestante, Espírito e Capitalismo. Na verdade, foi a base dos meus trabalhos, né, para analisar esse assunto. Lembrando sempre que o nosso foco é cristão. O nosso foco é a palavra de Deus. A Bíblia é nossa regra de fé e prática. Então, quando nós abordarmos esse assunto, nós partimos do ponto de vista aquilo que a Bíblia fala para nós, tá? Como cristão. E nós queremos analisar isso. Nós temos uma sociedade decadente, sociedade que está caminhando largamente para momentos, né, de decadência total. E, em meio a tudo isso, nós temos a igreja. Nós temos a igreja cristã, a fé cristã, que, para mim, segundo a minha visão, essa é a minha conclusão, é a única tábua de salvação. Ok? Embora o mundo está largamente secularizado, principalmente na época que nós vivemos. E a tendência é piorar. Ok? Então, me parece que a única salvação, aliás, me parece não, para mim, a única salvação é o espiritual. É cristianismo. Ele precisa ser uma igreja prevalecente em meio a tanta decadência. Hoje nós temos problemas de depressão de várias ordens. Eu creio que todo esse problema tem a ver com o homem, entre aspas, tentando matar Deus dentro dele. Ok? Então, enquanto o homem não voltar para si e se reconectar novamente com Deus, o mundo estará cada vez mais decadente. Aí entra, então, a minha questão. Como a fé cristã pode contribuir para a ética e a moralidade em uma sociedade cada vez mais secularizada e decadente como nós estamos vivendo? Isso não é só realidade brasileira, no mundo todo. Se você for para a Europa, Estados Unidos, que é uma nação que surgiu como uma nação cristã, hoje também se secularizou e cada vez mais
se secularizando. Qual é esse papel? Qual é o papel da igreja cristã nisso? Nós cristãos. Roberto, é essencial a gente começar com essa questão, porque a gente precisa colocar exatamente os pingos nos is. E a gente precisa colocar exatamente cada pecinha no seu tabuleiro. A gente tem ali, vamos usar o exemplo do xadrez, né? Um tabuleiro de xadrez. A gente tem as peças de autoridade maior, os peões na frente, e a gente tem ali um jogo que se desenrola para ser um ganha, outro perde. Então a gente precisa colocar dentro do tabuleiro, dar nome para cada uma dessas peças. E quando a gente fala sobre cristianismo, vamos pensar ali como a parte dos peões, né? Por que os peões são colocados à frente, né? Ô, Lucas, a gente já entendeu a sua brincadeira, meu amigo. Deus abençoe a sua vida, tá bom? A gente entendeu aqui a sua brincadeira. Oramos para que o Senhor, o bom Cristo, lhe alcance. Deus abençoe a sua vida. Nós colocamos quando a gente coloca os peões na frente, a gente está colocando exatamente eles numa linha de posição para que as outras peças não sejam afetadas de cara. E é exatamente o que o Bob acabou de falar. A decadência desse mundo atual não é maior por conta da igreja. É a igreja que tomou a frente. A gente pode lembrar, você pode falar muito melhor do que eu nesse assunto, mas a gente pode ver, principalmente na época das cruzadas, é claro que se desenvolveu para muitos outros assuntos ruins a época das cruzadas, mas a gente já viu que as principais religiões orientais não avançaram exatamente porque a igreja tomou a posição de realizar as cruzadas, e aí eu não estou entrando no mérito se elas foram boas, se as ações foram corretas ou como foram, mas muito da trava histórica do hoje nós não sermos os principais difusores do islamismo ou outras religiões oriundas do Oriente Médio é exatamente porque a igreja se opôs a isso e se colocou numa posição, inclusive, de guerra, inclusive de batalha, para travar esse avanço. Isso não sou eu quem estou dizendo, tá? Isso você aprende o Roberto professor de ensino médio, sabe muito bem disso. Você aprende numa aula de segundo ano do ensino médio, você aprende isso, fala assim, a principal detentora e protetora do Ocidente foi a igreja. Ponto. Então, quando a gente olha para o século XXI, quando a gente olha para a igreja dos anos, da década agora de 2000, 2020, 2010, 2020, a gente tem que analisar quais têm sido as posições da igreja para frear os avanços do secularismo. Então, quando a gente fala sobre pós-modernismo, esse avanço pós-moderno, a principal detentora, a principal conservadora dos bons costumes, para que a gente não pereça, não caia, não morra, é a igreja. É o cristianismo, principalmente o cristianismo. Né? Então, é claro que nós cometemos erros durante o caminho, mas são as tentativas, exatamente, são essas tentativas que vão que vão bloqueando esse mundo pós-caído, eu diria assim, pós-queda, de avançar ainda mais para cima daquilo. Então a gente vê hoje a igreja se posicionando, por mais que muitas vezes, né, meu pastor tá ali, já quase fala, pastor, mas muitas vezes a gente vendo algumas coisas querendo avançar, como políticas demoníacas, essa é a fala correta, políticas demoníacas, e somos nós nos posicionando dentro, inclusive, da sociologia que trava isso. Então, quando a gente coloca como a fé cristã pode contribuir, ela pode contribuir defendendo principalmente as nossas principais crenças e as nossas principais moralidades, né, os nossos principais atributos. Então, quando a gente fala sobre ética cristã, é claro que a ética cristã envolve outras coisas, mas principalmente essa questão da defesa da fé. Isso é extremamente forte. Eu até tem uma anotação, né? A gente vive numa época de pluralismo moral. Então, nós temos uma convivência com diferentes visões de mundo e valores que exigem de nós principalmente cristãos, sabedoria e discernimento para defender seus princípios. Então, quando a gente fala sobre princípios elementares, a gente precisa entender que a palavra de Deus é o principal regra de fé e prática da nossa vida cristã. Ponto. Então, aonde ela fala, eu falo. Aonde ela se cala, eu preciso entender se isso não vai ferir algum princípio daqui. E aí sim, eu me posiciono de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas a Bíblia se cala, eu me calo. Não. Porque se a Bíblia, se eu ficar buscando isso, irmão, você tem que entender uma coisa. Nós, como bons assembleanos, como bons bereanos, já que estamos falando aqui na live com pessoas da mesma denominação cristã, e com alguns irmãos que inclusive estão da mesma denominação cristã,
Nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Não que ela contenha a palavra de Deus. Mas Com existe um monte de certeza, com gente aí... certeza. Oh, desculpa, Roberto, pode Eu falar. falei com certeza, perdão aí. É, muita gente que acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus vai utilizar a Bíblia para o seu contexto e para praticar ações, inclusive pecaminosas, Exato. inclusive criminosas. Então, quando eu não acredito que esse livro é a palavra de Deus, quando eu não acredito que esse livro é a voz de Deus falada, eu posso usar ele para defender tudo. Eu posso usar ele para defender racismo, eu posso usar ele para defender misoginia, eu posso usar ele para defender várias coisas. Mas quando eu acredito que a palavra de Deus, que essa Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho que olhar ela pela ótica de Cristo, pela ótica do próprio Senhor. E qual é a ótica de Cristo? É uma ótica que ama e dá graça, que usa de misericórdia, mas que prometeu para nós que ele é hoje o nosso advogado, mas um dia ele vai voltar como juiz. E como juiz, ele vai julgar por todas as nossas ações, sejam elas socialmente aceitáveis ou não. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que a gente pode começar por aí. Perfeito, perfeito. Eu vou só fazendo o comentário, né? Claro. Mas é isso, eu acho que perfeito. A questão aí, centro da nossa regra de fé é a palavra de Deus, nada mais. Ele é uma constituição maior, né? Ele é a constituição maior. Eu costumo dizer o seguinte, que mesmo não existir nenhum outro livro no mundo, na vida, só o fato de existir a Bíblia nós estamos resolvidos. Então, a grande decadência do mundo, o grande problema do mundo é exatamente, novamente, esse termo, entre aspas, do homem tentar matar Deus dentro, entre aspas, tá, gente? A matar Deus dentro dele, dentro da sua família, da sua vida particular, da sua vida pública, por isso o mundo está decadente. Lembrando que a vida cristã, aliás, a sociedade ocidental de forma geral, até chegar hoje na fase, né, que nós chamamos de pós-moderno, ela, na verdade, deve o cristianismo. Todos os valores que nós temos hoje vêm do cristianismo, de valores judaico-cristãos, né? Direito, dentro da base de direito. A base, hoje, por exemplo, de hospitais que nós temos, toda forma hoje que tem a ver com valores humanos, a base é cristianismo. Então, você não pode colocar a Bíblia de fora. Concordo plenamente, perfeitamente. Muito bem. Aí, posto isso, né, nós vivemos outra questão, outra vertente, outra preocupação que nós vivemos no mundo pós-moderno. Nós temos hoje avanço galopante, né, de tecnologia, de invenção, de inovação e tal. Isso parece que, em um certo momento, isso bate de frente com valores cristãos. Okay? E muitas vezes nós vimos hoje, diante desse processo de secularização do mundo, as pessoas às vezes questionam valores cristãos. Okay? Questionam até valores da Bíblia. Eu queria saber com você como nós cristãos podemos nos adaptar, podemos nos adaptar dentro dessa cultura de tecnologia de século XXI, sem a gente perder a nossa base, perder as verdades cristãs, sem a gente negociar a verdade cristã. Aí nesse assunto, Roberto, eu sou um pouquinho radical, tá? Eu sou um pouco radical, então me perdoem aqui os mais conservadores. Mas nesse momento, talvez eu creia que a igreja precisa exercer o senhorio sobre isso, o domínio sobre isso. Lembra mais uma vez, né? Você pode falar isso com propriedade muito maior do que eu. Mas lembra que as universidades começaram com nós, fomos nós quem as criamos? Sim. Fomos nós quem determinamos que estudaríamos de maneira universal, mas que teríamos ali a aulinha de teologia. Enquanto eu estava treinando para ser padre, eu estava treinando também para ser médico, para ser matemático, para ser geógrafo. Então, quando a igreja vai avançando e ela vai tornando esse conhecimento acessível, lembrando que, apesar de ir lá por 1500, 1400 e pouco, 1500, nós termos esse período de escuridão, né? Ali onde a igreja detinha o direito de só ela ler as escrituras e tudo mais, mesmo assim, ela é a principal responsável e difusora do conhecimento. Inclusive, quando Lutero entra em cena, é para difundir ainda mais o conhecimento. É para tornar o conhecimento acessível. E aí fica
Se você que está ouvindo essa live não sabe, primeiro livro impresso que nós tivemos acesso foi a É a Bíblia. Bíblia. Sim. Então, nós Muita sempre ideia. fomos, nós, a igreja, o cristianismo, sempre fomos pioneiros. Sempre estivemos à frente. Então, como frear o mundanismo, como frear uma tecnologia caída, na minha visão, é sendo pioneiro. É passando à frente. É passando com o carro por cima. Essa é a minha leitura. Eu sei que ele é um pouco radical, Sim. mas essa é a minha leitura. É passar com o carro por cima. É assim, a inteligência artificial está avançando, então eu vou pegar e transformar as ferramentas de inteligência artificiais todas em ferramentas onde a igreja vai dominar esse assunto. Onde os principais palestrantes do assunto, as pessoas que mais dominam sobre o assunto, as pessoas que mais falam sobre esse assunto. E por quê? Porque quando nós estamos lá em cima, quando nós estamos no topo da ação em relação a essas figuras hoje utilizadas, nós dominamos sobre isso e nós não permitimos que nós sejamos adeptos da cultura, adeptos da tecnologia. Nós somos os dominadores dela, nós somos os difusores dela. Com certeza. Difusores? Acho que essa é a mesma palavra. Sim, perfeito. Nós difundimos isso. Então, vamos dar alguns exemplos. Mudanças culturais. Talvez a gente perceba algumas falhas nas mudanças culturais, porque nós demos o governo delas para Satanás. Nós demos o governo de diversas áreas para Satanás. Satanás faz isso, Satanás aquilo, Satanás faz aquilo outro. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fala que Satanás tem um poder muito poderoso. A Bíblia fala que Satanás é pai de uma única coisa. A Bíblia só diz que ele é pai de uma coisa na Bíblia. A mentira. E ele é tão bom em mentir, que ele enganou que as coisas são dele. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Não que o mundo é do maligno. O pastor André, inclusive, o pastor André Nascimento, tem uma leitura extremamente interessante desse assunto. Ele fala sobre o reino dos céus e o império das trevas. Isso é extremamente uma leitura muito poderosa. Porque quando a gente fala sobre um reino, nós falamos sobre um reino, como se ele estiver online, talvez ele me corrija se eu falar alguma coisa. Mas um reino conclamado. Nós conclamamos um reino. E quando nós falamos de um império, nós estamos falando de uma imposição. Nós estamos falando de... Então, ao contrário de Deus, que é o nosso rei e governa as nossas vidas, porque nós o conclamamos como Senhor e Rei das nossas vidas, Satanás vem como um imperador das trevas, tentando dominar através do domínio, através da força, esse mundo caído. Então, quando o mundo jaz no maligno, mas nós não podemos esquecer que a nossa principal função nessa terra era dominar sobre tudo. Dominar. Gênesis. Domine o homem sobre os peixes, domine o homem sobre a relva, domine o homem sobre isso, domine o homem sobre aquilo. O domínio foi dado ao homem, principalmente aos filhos de Deus. Então, essa é a minha leitura dessa questão. Muito bem, perfeito. Se você me permitir, só pegando gancho daquilo que você estava falando, voltando lá na questão de... Eu fico muito indignado. Eu acho que eu escrevi já algumas coisas e gravei alguns vídeos. Quando essa turma de ateísmo, a turma de agnosticismo ataca a igreja em relação à sociedade, eu fico perdido. Só lembrando, você estava falando sobre como a igreja, durante a história, ele, na verdade, detentou o conhecimento hoje espalhado no mundo todo, como você estava falando, né? Então, desde o primeiro século, na verdade, a Europa por conta de valores judaico-cristãos, ok? O conhecimento lá na Idade Média, todo o conhecimento, as primeiras universidades, como você colocou, perfeitamente, começaram nas igrejas, todos eles, todas as maiores universidades hoje, tanto na Europa como nos Estados Unidos, todo mundo cristão. E a igreja, ele travou o avanço de mouros, né, na Europa, ali na Península Ibérica, exatamente por valores cristãos. Impediram, senão, todo Portugal, Espanha, França, tudo aquilo hoje ia virar árabe. Eles expulsaram árabes desse lugar. E implantaram primeiras universidades até hoje. Maiores universidades até nos Estados Unidos é cristão. Quem implantou Harvard foi John Harvard, né? Pastor John Harvard. Princeton, Yale, MIT, todos eles todos foram pastores, foram homens de Deus, vendo que o homem precisava de conhecimento para que ele pudesse ter acesso à Bíblia, a poder levar a palavra de Deus. Esse é o primeiro foco. Sem transformar, hoje Harvard é reduto, né,
de ateus, mas isso não foi o projeto inicial. E outra coisa que você estava falando, que eu concordo plenamente, nós atribuímos hoje autoridade a quem não tem autoridade. A palavra de Deus, no Salmos 24, versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nele há, Tudo que tudo não que há. nele contém. Não tem nada que pertence ao diabo. Olha aqui, o mundo e os que habitam nele. A palavra diz. Mas hoje nós meio que negociamos. Parece que um pedaço é de Deus, outro pedaço é do inimigo. Tudo que existe é o homem. Depende de como a gente vai lidar com isso. E muitas vezes nós damos ao inimigo aquilo que ele não tem. Como o pastor colocou perfeitamente, né? O mundo já é maligno, mas não é. Deus fez um projeto para ser uma outra coisa. Hoje negociamos dentro com o inimigo. Mas muito bom, muito bom. O Bobis colocou aqui, Fernando Bobis falou o seguinte: acho que a decadência é a maior, aliás, é pior. Deixa só. Eu acho que a decadência não é maior por influência da igreja. Eu concordo plenamente. Eu costumo dizer, imagina se a igreja não estivesse nesse mundo. Apesar de valores cristãos estão aí espalhados na sociedade, valores cristãos estão por aí, ainda nós temos essa decadência que tem. Agora, imagina se não existisse uma igreja prevalecente e triunfante na Terra. O que seria da sociedade? Eu acho que não preciso falar nada, ok? Bom, próxima questão que eu queria colocar: qual seria papel da fé cristã na promoção de justiça social? Quando nós começamos, você começou a falar sobre questão de justiça social, questão de essa solidariedade, né, entre homens e de direito humano. O que seria? O que você acha que seria da sociedade humana sem esses valores cristãos? Eu acho importante a gente pegar alguns textos e a gente lembrar para nós mesmos, inclusive, algumas coisinhas que a palavra de Deus nos fala e a gente esquece. Mas para quem não está familiarizado, ou para quem não tem um conhecimento tão amplo, alguma coisa assim, e não estou questionando o seu conhecimento bíblico ou não, por vezes você é uma pessoa nova na fé, ou uma pessoa que não chegou nesse texto, está tudo bem, nós estamos aqui exatamente para poder te darmos luz sobre esse assunto e você poder andar. Mas eu queria te lembrar de um acontecimento que acontece lá em Atos 6. Eu vou permitir que depois você leia na sua casa, eu não vou ler totalmente, porque é um texto extenso. Mas em Atos 6, a gente está tendo um problema, né? O versículo 1 começa dizendo o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Nós tivemos uma pequena divisão aqui, um problema. Acontece em todos os lugares. Existem problemas, as pessoas têm problemas. E tem uma galera ali que acha que está meio aqui, meio ali, então a gente está tendo um pequeno problema aqui na igreja. Qual que é a queixa deles? As suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, houve um concílio. Os 12 se reuniram e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos as mesas. Poxa, olha só. Imagina se hoje eu pudesse falar, eu falasse isso aqui na nossa live, irmãos. Olha, não é certo eu parar de estudar a palavra de Deus para poder ficar servindo a mesa de vocês, não, gente. Pelo amor de Deus. Não sou eu que estou dizendo, gente. A palavra de Deus, os discípulos falaram isso. Por quê? Porque eles entendiam o papel da igreja. Não porque eles negligenciavam o papel da igreja. Mas olha só o que eles fazem. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens. Detalhe, de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Homens de Deus, cheios do Espírito, inteligentes e sábios. Não era qualquer pessoa. Não era qualquer um. Escolhe aí vocês. Não. Eles têm que ser gente hábil. Tem que ser gente que sabe o que está fazendo. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram alguns homens, né? Apresentaram esses homens aos apóstolos, foi orado e foi imposto a mão sobre eles. Temos aqui o ministério da imposição de mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, olha só, meus irmãos, quando a igreja tem o seu primeiro problema social, seu problema socioeconômico, o que foi feito pelos apóstolos? Ainda pelos 12. Estavam os 12 vivos ainda. Ou seja, Mateus, a gente tem a datação ali de que Tiago foi o primeiro discípulo a ser morto à espada e tal. Nós temos uma datação de alguns anos ali após a morte de Cristo. Mas ainda, ou seja, não demorou muito para ter problema. Demorou um pouquinho.
Logo em seguida a gente começou a ter problema. Olha só, né? Então a gente tem uma análise da igreja olhando e falando assim, ó, peraí, o nosso principal papel, e é isso que a gente sempre precisa entender, é espiritual. Nosso Exatamente. principal papel é espiritual. Porém, é nossa função cuidar do órfão e da viúva. É nosso dever socioeconômico cuidar dessa gente. Então, o que a gente precisa fazer? Formar gente, treinar pessoas, pegar gente capacitada, gente habilitada, gente poderosa, né? Quando eu digo poderosa, eu estou dizendo letrada, estudada, para cuidar disso. Não é pegar qualquer irmão, pegar qualquer pessoa e colocar cuidado. Porque essa pessoa não vai saber fazer da maneira correta. Então, quando a gente fala sobre justiça social e direitos humanos, essa é a primeira coisa que precisa ser colocada. Isso é um dever nosso. Isso é um dever nosso. Não foi dado ao Estado. Isso é um dever nosso como igreja. Isso é um dever nosso como cristão. Então, irmão, independente se você fez assim ou se você fez assim. Assim ou assim, independente. Entende? Quando eu olho e falo assim, agora faz esse sinal, ou agora faz esse outro sinal, eu estou sendo negligente com o meu chamado e o meu papel como igreja. Agora, não, é claro, eu não escolhi a pessoa que está no comando, mas eu sou responsável por ver a ação dela e agir como igreja acima daquela ação, ponto. Exatamente. Se existe alguma negligência estatal dentro de alguma área social e humana, a igreja precisa agir com poder. É óbvio que eu não acredito que nós somos totalmente detentores disso. O Estado tem o seu papel, uma vez que ele tem o papel de Estado. Sim, ele precisa utilizar e governar bem os nossos impostos. Nós precisamos de uma política, nós precisamos continuar olhando por uma política sem corrupção, de pessoas íntegras, de pessoas honestas, de pessoas que vão lutar pelos nossos direitos. É isso que nós precisamos. E é por isso que a igreja não pode se calar politicamente. É por isso que a igreja precisa ter voz política. Entendeu? Então, esqueça esse negócio de são duas coisas diferentes. Não, a gente precisa continuar tendo voz política. Mas voz social, o principal papel é nosso. Sabe? Então, o nosso papel é o principal. É nós que devemos. Sabe? Quando alguém falar sobre política social, justiça social, direitos humanos, não tem que lembrar da Unesco. Tem que lembrar da igreja. Não tem que lembrar da Unicef. Tem que lembrar da igreja. Sabe por quê? Porque por mais que a Unesco, a Unicef, tantas outras ONGs tenham projetos incríveis espalhados pelo mundo, homens e mulheres de Deus, inclusive, estão envolvidas nesses programas, nos principais pontos, meu irmão, é a igreja que está lá dentro. Sabe, dentro das favelas, sabe quem tem as principais ações sociais dentro das favelas? Não é a Unesco, não é a Unicef, sabe? É a igreja, é aquela Assembleia de Deus do pastor que usa gravata amarela com terno marrom, que fala para o mote, mas que está ali de arrecadar dinheiro, de fazer ação social. É a igreja. É a igreja. É isso. Entende? Sobe numa favela do Rio de Janeiro e vai ver as igrejas lá. Sabe, eu tenho alguns colegas espalhados pelo Estado brasileiro. Eu tenho um colega que morava em Belém. E até eu conversar com ele, eu não sabia que Belém era tão perigoso. E ele falava para mim, Mateus, favela do Rio de Janeiro, São Paulo, é fichinha perto daqui de onde eu moro. Aqui tem toque de recolher. E sabe quem são as únicas pessoas permitidas a estar na rua depois do toque de recolher? Quem está vindo da igreja. Olha. Quem está vindo da igreja, quem está saindo do culto, quem está indo para a vigília. Existem bairros. Eu tenho um colega, então é super aberto isso aqui, é tranquilo. Eu posso citar nomes depois. Então ele fala assim, tem bairros aqui na minha cidade, que a gente passando de carro só não foi alvejado na rua porque abaixou o vidro e viu que era meu pai, que era o pastor da igreja no final da rua. Entende isso aqui, irmão? Aí tá entrando na rua, é um carro da Unesco. Meu irmão não vai querer saber, não tem Unesco nessa situação. É igreja. Porque a luz de Deus fala mais alto, né? Fala mais alto. Mas sabe, Roberto, uma coisa que a gente faz muito, a gente negligencia esse assunto. Verdade. E aí, sabe o que acontece? A palavra de Deus fala, os filhos das trevas foram mais prudentes que os filhos da luz.
E sabe o que esse texto, se você pegar lá, os filhos deixa eu achar esse texto. Deixa eu achar esse texto aqui, só para poder citar. Lucas 16:8. Só Isso. porque eu não tinha de cabeça, só para eu poder. É um texto que eu sei de cabeça, mas eu não lembro o número. Então, não tem problema. Perfeito, perfeito. Ele está falando sobre a parábola do administrador. Do administrador, Ele vai citar algumas coisas. E lá no versículo 8, ele vai falar assim: o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Olha só. Desonesto ainda, né? Desonesto. Ele elogiou o desonesto porque ele foi astuto. Olha só. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Algumas outras traduções vão falar os filhos das trevas foram mais prudentes do que os filhos da luz. Entende? E quando ele está falando desse assunto em particular, ele está falando sobre dinheiro. Ele está falando de grana. Entende, irmão? A gente negligencia. Nós somos negligentes em diversos assuntos. É verdade. Somos negligentes. Então, eu mais uma vez retomo. Eu sou realmente muito, como eu posso dizer? Eu sou muito incisivo nesse assunto. Sim. A igreja tem que exercer posição de domínio. E não é de domínio de agora a igreja que domina, né? A igreja que governa. Não. Não domínio de tirania, né? Mas... Não é domínio de tirania, é domínio de influência. Exatamente. É domínio de influência. É de nós termos, olharmos para, lembrarmos coisas básicas, como você citou, por exemplo, John Harvard, Pastor Batista, que fundou a faculdade. Irmãos, existe um livro de como é um comentário de Daniel e Apocalipse, e ninguém mais, ninguém menos do que... Ah, Roberto, agora esqueci o nome dele. Da maçãzinha, de Lei da Gravidade. Isaac Newton? Não é o Galileu? Não. Lei da Gravidade... Newton. Isaac Newton. Ah, Isaac Newton. Existe um livro do Isaac Newton, um comentário de Daniel e Apocalipse. Olha só. Estamos falando de um crente que descobriu, basicamente, a lei da gravidade. Na verdade, nós temos 15 maiores pensadores do nosso tempo, da história, eram cristãos. Isaac Newton é um deles, né? Blaise Pascal, tem vários, Galileu Galilei, tem vários, que hoje as pessoas colocam a ciência como se fosse inimiga da palavra de Deus, né? Na verdade, a palavra de Deus é o centro, ok? Ele é o centro e todas as outras coisas submetem à palavra de Deus. Eu concordo plenamente. Eu tava vendo só pesquisei aqui rápido, não precisa fazer nem muito esforço, mas 65% dos ganhadores de prêmio Nobel foram cristãos. Perfeito. 65%. Não estamos falando de um ou outro. Agora, entende? por que será, hein? Por que será, né? Por que será? Por que será? Então, por que será? Só fazendo um comentário, né? Concordo plenamente, gênero e grau, perfeitamente é isso. Lembrando que a justiça social, né? Aliás, a base da beneficência, vamos dizer assim, do mundo contemporâneo, também a base foi a igreja. Hospitais, essa questão de direitos humanos, assistência social, assistencialismo de forma geral, a base é cristianismo. Né? Os primeiros hospitais, a forma de assistencialismo, surgiu nas igrejas, na Idade Média. Então, transformando hoje em hospitais que nós temos, todo esse programa que o governo acabou endossando como programas assistencialistas, tudo é base cristã. Ou seja, está na palavra. Né? Por isso também que eu sempre sou defensor de que tem que ter, como você falou, grupo de pessoas, ok? Que tem um propósito para isso. Porque aqueles que pregam a palavra como pastores, eles não podem deixar. Olha só o versículo que você trouxe aqui para a gente, o que ele fala. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não é. Ou seja, um pastor não pode pastorear, não pode cuidar das ovelhas, não pode cuidar da palavra. É tempo que ele foi chamado, aliás, função que ele foi chamado, deixar isso de lado para fazer outra função. Tem que ter gente, né, chamado para isso, vocacionado para isso, que faça isso com amor. E deixar que o pastor tenha tempo de se consagrar, de ler a palavra, de levar comida fresca para o povo. Eu concordo plenamente. Né? Bom, seguindo aí. Como cristãos podem responder à questão contemporânea, como mudanças climáticas. Aí parece que o assunto está indo. Gente, eu gostaria de chamar a atenção aqui. Nós não estamos fazendo uma discussão
secularizada da coisa. Mas nós estamos trazendo a palavra de Deus, a visão cristã, dentro do mundo secular, porque é isso que nós achamos que eu entendo que deve acontecer. Nós temos que cristianizar o mundo, nós precisamos não cristianizar de forma impositória, como às vezes outras religiões aí de espada fazem. Não nesse sentido, mas no sentido de mostrar que valores cristãos ela é universal não no sentido impositório, mas no sentido que é útil para a sociedade mundial. Tá? Se ela fosse usada da forma que devia ser, talvez hoje não teremos toda essa bagunça que nós temos aí, conflitos, guerras mundiais, nação contra nação, povo contra povo, talvez seria diferente. Então, qual é a nossa visão? O que você acha? Como nós cristãos podemos responder à questão contemporânea, que é hoje questão de mudanças climáticas, desigualdades econômicas, a partir da nossa fé? Como nós podemos olhar isso e dar solução a ela, né? Eu acho que a gente não está nem muito longe da segunda pergunta que a gente já estava. Não está muito longe. Porque quando a gente fala sobre exercer o governo, sobre exercer uma influência, uma posição de influência e autoridade sobre esses assuntos, Romanos, tudo é vosso. Romanos, eu sou ruim de número na coisa, né? Mas 1 Coríntios 3, 21 a 23 diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo é vosso. Então, uma vez o pastor Walter Brunelli, nosso pastor presidente lá da Bereana, ele ministrou sobre isso, ele falou assim: irmão, tudo é vosso e tudo não é algumas coisas. Tudo não é algumas coisas, tudo é vosso. Tudo está amplo, tudo está aberto para nós. Então, quando nós falamos sobre assuntos como esse, tem até minha colinha aqui, assuntos como por exemplo, a mudança climática. Vamos pegar o exemplo da mudança climática. É uma coisinha, sabe aquilo que a gente faz com os nossos filhos? De ensinar para eles sobre mordomia? Filho, você não pode pegar esse brinquedo e quebrar ele. Porque se você quebrar esse brinquedo, você não vai tê-lo mais. Eu vou precisar jogá-lo fora. Então, é necessário que cada um de nós possua uma mordomia com aquilo que Deus nos deu. Nós somos os principais mordomos desse lugar. Perfeito. Mas o mundo está inventando. Meu irmão, para de ser guiado pelo que o mundo acredita que está fazendo. Se o mundo está ou não em um efeito de mudança climática para o aumento dos níveis do mar, para aquecimento global, se isso é ou não uma agenda naturalista, para nós tanto importa. Isso se chama mordomia. Nós somos os principais responsáveis. Né? Salmo, até vou ter alguns textos para a gente ler, para a gente não ficar. Salmo 24, 1, ele fala assim: ó, do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele vivem. Do Senhor é a terra, não é do homem a terra. Entende? Então é o papel cuidar dela. O mesmo Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras de suas mãos. Um dia fala disso a outro, uma noite se revela a outra. Sem discurso nem de palavras se ouve sua voz, mas sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Salmo 33, eu amo o Salmo 33. Salmo capítulo de número 30, Salmo número 33, aliás. Versículo 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes. Pelo sopro de sua boca, ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Ou seja, nós somos criatura de um Deus gigantesco que cuida dessa terra. Mas o futuro dessa terra é a destruição. Meus irmãos, não significa que ela vai vir por nossas mãos, não. Não vai ser a partir do aquecimento global que nós vamos destruir. Não é porque esse mundo vai ser destruído que eu vou começar a implantar usinas de urânio em todos os lugares do mundo. Entende? É um papel cristão também buscar fontes de energias renováveis para que a gente mostre ao nosso Senhor que nós somos zelosos pelo mundo que Ele nos deixou. A palavra é mordomia. Isaías 58 consumiram. Então, desculpa. 6 e 7. 58, 6 e 6.
É, peraí que eu estou em Salmos, peraí, não, é Isaías. Isaías 58, 6 e 7. O jejum que desejo não é este, soltar as correntes das injustiças, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Olha o projeto do Senhor. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que o encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Não é possível que a gente, como crente, não está vendo coisas como essa. Aí sim, versículo de número 8. Aí sim a sua luz irromperá como a aurora e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você. A glória do Senhor estará na sua retaguarda. Quando? Quando que a luz do Senhor vai brilhar na nossa vida, meus irmãos? Quando? Quando nós partilharmos a nossa comida com o faminto, abrigarmos o pobre, não recusarmos ajuda ao próximo e colocarmos em liberdade os oprimidos. Então, meus irmãos, ações contemporâneas sociais é mais do que ficou claro na Bíblia do que é um papel nosso, né? A mudança climática, pioneiro. Irmão, é sério, é uma coisa boa, vamos fazer uma coisa bobinha, uma coisa pequena, mas, irmão, a gente tá sonhando andar em ruas de ouro e de cristal, enquanto a gente continua jogando papel de lixo na rua. Gente, a gente tá uma coisa boba, uma coisa pequena. Mas é sério, a gente tá. O nosso sonho é andar nas ruas de ouro e cristal. Aí a gente tem um papelzinho de bala e a gente joga no chão. Né? A gente já cansou de dizer que a principal culpa das enchentes ali é dos bueiros estarem lotados, entupidos de gente sem educação que fica jogando lixo na rua. Pô, irmão, se a gente não poderia fazer o básico, é difícil a gente avançar. Indo agora só nas suas pegadas aí, né, sobre essa questão de acudir o necessitado, que não é só o papel do governo, concordo também plenamente. Olha o que Salmos 41 fala, né? Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a discrição dos seus inimigos. Olha só, forte essa questão de pensar no outro, pensar no necessitado. Forte isso. Né? É um mandamento, né, meu irmão? É um mandamento. É um mandamento. Exatamente. Agora vamos para um tema aqui que eu gosto muito, sou suspeito, né? Falar aqui sobre qual é o papel da igreja, né? De que forma a prática da fé cristã pode ajudar as pessoas a encontrar, olha isso aqui, encontrar o propósito, significado em um mundo marcado pela incerteza. Veja bem, pastor, nós vivemos, né? Vocês trabalham, sobretudo quem é pastor sabe quantos aconselhamentos, né, faz, diários, semanais, anuais. Tem pessoas que pura e simplesmente, às vezes você olha, tem tudo que precisa, tem tudo que é necessário para uma pessoa ser feliz, mas é infeliz. Acometidos por depressão, insegurança, vários outros problemas. Então, problema de século nós sabemos, né, questão de depressão. Mas nós tratamos só superficialmente as causas, né? Aliás, tratamos a consequência. Leva lá, remedia, leva para o médico, leva para o psiquiatra, tal, trata, mas falta tratar a raiz da questão, o propósito. Okay? Eu gosto tanto desse assunto que eu não paro, né, de estudar sobre o assunto. Né? O nosso trabalho, inclusive, tem a ver com isso, o propósito do ser humano. Eu creio que nós vivemos, ao mesmo tempo que nós estamos no período pós-moderno, o ser humano está desassociado de si mesmo. Porque quando você está desvinculado de Deus, da palavra de Deus, você está longe de si mesmo. Por isso que as pessoas estão longe do seu propósito, as pessoas estão longe de si mesmo e as pessoas vivem doentes. O que você acha que é nosso papel como igreja, como homens, chamados para servir a Deus? Qual é o nosso papel nessa questão de levar o homem a viver seu propósito? Irmão, você colocou, só não falou a palavra correta, a palavra que eu pensei, mas tudo está na minha cabeça, assim, ó. Hoje a gente vive uma sociedade que sofre muito com a falta de identidade. Então, hoje, tanto que nós criamos, um negócio assim, eu tenho até que tomar certos cuidados para falar sobre alguns assuntos, mas hoje a falta de identidade é tão grande que nós criamos vários e vários sub-identidades de gênero. Então, hoje em dia, ninguém sabe mais de nada, nem de si mesmo, nem do outro. Você não sabe mais. Algumas pessoas, né? Você chega num lugar que você não conhece, você não sabe mais se chama disso, se chama daquilo.
nada. Pois é. Às vezes tem uma cafeteira em cima da mesa, você fala, nossa, eu posso tomar um café nessa cafeteira? Não, essa cafeteira não faz café, ela faz chá, porque ela se sente uma chaleira. Então, assim, é um negócio que a gente não sabe mais nada do que a gente tá. É uma falta de identidade, é uma falta que a gente não sabe. Nós Não sabe. inventamos identidades, né? Não temos mais, assim, hoje a sociedade está nesse negócio dessa busca pela identidade, de tá tão perdida, que, puxa, a gente não, nem essas pessoas mais sabem o que são. Esses dias eu fiquei sabendo, eu não vou entrar muito nesse assunto, que realmente é um assunto muito delicado, mas eu fiquei sabendo por uma amiga mesmo, que inventaram uma nova letra, uma nova sigla, para uma pessoa que se identifica com tudo. Então tem dia que ela é um animal, tem dia que ela é um humano, tem dia que ela é um produto, tem dia que ela é uma tecnologia. Criaram uma sigla porque ninguém consegue mais. E para piorar, a igreja está sendo amordaçada. Jesus, amado, eu tenho colegas que citaram isso. Ixi. Colegas que olham para mim e falam assim, não, cara, você não pode falar isso, porque a pessoa ela não quer ser chamada assim. Não. O meu papel como cristão é dar identidade. É olhar para essa pessoa e falar assim, meu amigo, Gênesis 1:27 diz que você foi feito criado à imagem de Deus. Bom. Acabou. Você possui uma imagem, um padrão. Eu poderia dizer que nós somos um reflexo da imagem de Deus. Quem estuda um pouquinho o básico de física e estuda essa parte de reflexão, né, percebe que dependendo da imagem projetada, a imagem vista é ou não real quanto aquilo que se está vendo. Então, se eu tenho um espelho curvo, eu terei uma imagem curva. Refração, né? Isso. Se eu tenho um espelho que ele aproxima, eu vou ver uma imagem mais gorda. Se eu tenho uma imagem, um espelho com mais profundidade, eu vou ver uma imagem mais magra. Isso aí é física básica. Sim. Então, qual é a minha ótica? A Bíblia tem uma ótica. Fomos feitos à imagem de Deus. Imagem de Deus nos criou. Ponto. Essa é a nossa identidade. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Eu anotei aqui, fui anotando alguns textos para a gente poder citar. Isaías 43:7. Isaías 43:7 é um texto maravilhoso que nos lembra sobre a nossa identidade. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Ponto. Acabou. Para que eu fui criado? Para a glória de Deus. Isso aí. Para que eu fui feito? Para a glória de Deus. Qual é o propósito da minha existência? A glória de Deus. Isso aí. Quando eu entendo que o meu propósito nessa terra, que o meu destino aqui, que a minha função aqui, que o meu objeto, o objeto de estudo que eu tenho aqui, é a minha vida fazer parte da glorificação de Deus, tudo muda na minha história. Tudo muda na minha história. Entende? Então, tudo muda. Salmo 16:11, se não me engano. Salmo 16, eu ver se é o versículo 11, o verso 11. Isso. Versículo 10. Porque tu, quem? O Senhor. Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Versículo 11, que é o principal. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Qual que é a minha alegria, meu irmão? Cristo. Estar com o Senhor. Sabe? Perfeito. A gente... Foi 21, a gente vai citando a Bíblia, porque é isso aqui que nos rege. Sim. Isso aqui que nos rege. Então, esse é o propósito. Se nós citarmos isso... João 10 está falando sobre o pastor do seu rebanho. E aí, no versículo 9, Jesus está falando assim, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Aí ele vai falar sobre o ladrão. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente.
Eu não vou entrar no mérito ali de quem é o pastor, porque o pastor Henrique Café, um dos nossos pastores bereanos, tem um vídeo maravilhoso sobre esse assunto, que fala sobre quem é o pastor aqui desse texto. Mas eu quero focar na última parte do versículo. Eu vim para que vocês tenham vida. E detalhe, vida plena. Vida plena. Então, meus irmãos, quando a gente fala sobre encontrar propósito em um mundo que está cheio de incertezas, onde eles não sabem quem são, não sabem o que querem ser, não sabem como querem ser chamados, não sabem qual é o propósito da vida deles, nós, como cristãos, temos que lembrar que nós fomos feitos por Deus. Primeiro ponto, eu fui feito por Deus. Segundo ponto, eu fui feito para Deus. E a minha vida precisa glorificar Ele. Precisa glorificar a Ele. Todo o meu ser, tudo, o Salmo diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, todo aquele que tem fôlego, tudo, louve ao Senhor. O propósito do mundo é louvar o Senhor. Glória a Deus. Pasme, meu irmão, se você não sabe desse assunto ainda. Antes de Satanás ser lançado onde ele foi lançado abaixo, lançado por terra, ele tinha um propósito, glorificar o Senhor. Amém. E sabe o que aconteceu? Ele teve um problema de identidade. Ele acreditou que ele poderia estar em paridade com Deus. Ou seja, ele também tem problema de falsa identidade. Aí, Roberto, olha só essa, pega isso daqui. Satanás, Ezequiel 28, né? Ezequiel 28, que fala sobre esse assunto, Ezequiel 28. Ezequiel 28. Ezequiel 28, 14. Andava na pedra... Pedras afogueadas. Afogueadas, isso. Isso. Versículo 11, versículo 12. Você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e da perfeita beleza. Olha isso. Orgulho, abateu ele, né? Não. Vou subir e colocar o meu trono acima das nuvens, você vem e me adora. Não, pera. Aí eu fico imaginando, Roberto, Satanás foi criado como um querubim. Ele quis ser igual a Deus e foi humilhado. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Deve ter sido um murro na cara dele. Aí tá motivo porque ele quer nos destruir, né? Mas ele deve ter ficado com a bala alojada no crânio quando ele viu um negócio desse. Não. Poxa. E aí eu vou criar eu vou entrar em parafuso, uma crise de identidade. Irmão, eu não tô falando daquelas crises de meia-idade que a gente tem, de tipo, o que eu vou fazer de faculdade? O que eu vou fazer do trabalho? Tudo bem, essas crises elas existem. Mas sofrendo uma crise de identidade, de não saber o que você é, quem que você é, qual é o seu propósito. Talvez você não queira ouvir isso. O seu propósito é glorificar Deus. Ponto. Tá bem. Muito bem, não sei quem entrou depois ou vai pegar essa live depois para assistir. Então, nós estamos falando aqui sobre a relevância da fé cristã no mundo moderno, tá? Então, nós estamos discutindo aqui vários pontos, ok? O pastor Mateus está trazendo a visão bíblica sobre cada ponto aqui que a gente vai abordando, tá? A visão da palavra de Deus sobre cada ponto. Agora, eu gostaria de abordar aqui, colocar uma situação aqui para você, pastor Mateus. O que é fé cristã? O que você acha que deve ser visão cristã? O que a fé cristã deve ensinar, pode ensinar sobre reconciliação e perdão num mundo tão dividido? Mundo cheio de conflitos, um mundo cheio de divisão, nação contra nação, povo contra povo, pais contra filhos, irmão contra irmão. Qual deve ser a relevância da igreja nesse sentido? Parece-me que, apesar do nosso principal chamado, né, ser a reconciliação, né, me parece que a gente tem uma falha bem grande nesse assunto, né? A gente tem alguma coisa meio complicada. Mas vamos para a palavra de Deus. Porque aí, meu irmão, aí não tem como errar. É aqui, ó. É na palavra de Deus que o homem não erra. Né? Não tem como. E aí, 2 Coríntios. Tá um pouco riscado só minha Bíblia. Só um pouquinho só de risco só. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Versículo de número 11. Paulo vai começar a bater com força nesse assunto. Mas não é pouca coisa. É bater com vontade.
É bater com o gosto. Então ele vai falar assim, ó, uma vez, versículo 11, vou começar a ler. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. Olha só, vamos lá, vamos andar. O que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Vamos lá. Não estamos tentando novamente nos recomendar a vocês. Porém, estamos lhes dando a oportunidade de exultarem em nós para que tenham o que responder ao se vangloriarem das aparências e não do que está no coração. Ou seja, nós somos um exemplo. O que nós estamos fazendo, nós somos um exemplo para isso. Então, é os líderes da igreja falando. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E nele morreu todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí vem o aconselhamento do apóstolo. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerando Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que surgiram novas todas as coisas. Então, onde começa o ministério da reconciliação? Cristo morre por nós, nos reconcilia com Deus, com o Pai, e agora nós nos tornamos novas criaturas. Novas criaturas. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Glória a Deus. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados do mundo, dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Não, irmãos, qual que é a nossa principal previsão? A reconciliação. O que é o nosso propósito? Um dos nossos propósitos? O ministério da reconciliação. Uma vez que agora eu sou nova criatura em Cristo, eu entendi o meu propósito, que eu fui feito para glorificar a Deus, as minhas ações precisam glorificar a Deus. E como que eu faço isso? Versículo de número 20. Portanto, agora entra o nosso termo político aqui. Somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Como é que Cristo agora faz o apelo ao mundo? Por mim, por você. É porque somos nós a ferramenta de Deus para a reconciliação do mundo. Como é esse apelo? Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, vamos começar a pensar sobre as resoluções governamentais, políticas, sociais, balísticas, né? Bélicas, né? A palavra é bélicas, sobre essas reconciliações bélicas. Vamos começar a resolver o assunto. Primeiro, vamos nos posicionar como embaixadores de Cristo. Qual que é o principal papel do embaixador? O embaixador, ele é aquele que leva a cultura do seu país e ele é o principal responsável por levar os assuntos que são concernentes à sua nação, àquela nação que ele está. Como embaixador de Cristo, o meu papel é de trazer o reino à terra. E no reino de Deus não há grego, copta, não há judeu, não há puro, não há impuro. Todos, Paulo fala, Colossenses, ele é tudo em todos. Tudo em todos. Entende? Então, todas as nações, no final de tudo, todas as nações dobrarão os seus joelhos diante de Deus.
O meu papel é de mostrar a essas nações que essa guerra, essas divisões não fazem parte do nosso processo natural. Não fazem. A igreja precisa fazer o papel de reconciliação nesse período. A igreja precisa fazer esse papel. Assim como agiu na Primeira Guerra, assim como agiu na Segunda Guerra, assim como agiu nas guerras oriundas ali, ou anteriores, antecessoras às duas guerras grandes, as duas grandes guerras. A igreja exerceu o papel. Dietrich Bonhoeffer fala muito sobre isso no seu livro sobre discipulado. Ele que foi um escritor no período de guerra nazista, ele fala muito sobre isso. Então, o papel ali da igreja foi crucial. Diversas frentes cristãs e da igreja foram levantadas para resgatar a moralidade em período de guerra. Porque no período de guerra, quem está na minha frente não é um pai de família, não é um soldado vestido com um jaleco, vestido com uma farda. E quando eu atiro em direção a ele, eu estou matando um soldado. Mas quando aquele soldado morre, na sua nação, quem morre é um pai. Quando a gente está falando na Primeira Grande Guerra, muitos dos que eram convidados à batalha não tinham o mínimo conhecimento bélico. Nós estamos falando de médicos que foram chamados, professores. Talvez aquele cara nunca pegou numa arma na vida dele, mas ele teve que pegar num rifle, entrar dentro de uma trincheira. 2 semanas antes, ele estava com um giz na mão, escrevendo numa lousa. 2 semanas depois, ele estava dentro de uma trincheira, tomando tiro de tudo quanto é lado. Então, a igreja precisa olhar para essa situação com olhos de reconciliação, onde ela vai reconciliar esse soldado e trazer proposta a ele e colocar ele no lugar devido. Exatamente. Não sei se eu estou me conseguindo me fazer claro. Não. Perfeito, ficou claro. Claro até demais. Para fecharmos aqui, tem mais um ponto que eu quero que você aborde aqui. Dentro de tudo isso que nós estamos falando, como a fé cristã pode influenciar diálogo interreligioso e promover a paz entre diferentes culturas. Quando eu falo de diálogo interreligioso, não estou falando de sincretismo, não estou falando de contaminar valores cristãos, não estou falando de negociar valores cristãos, estou falando como ele pode conviver, pelo menos de uma forma humana, com outras fés, promovendo assim cultura de paz, não um perseguindo o outro, um tentando eliminar o outro, relacionando na base da espada. Você está me entendendo? Qual o nosso papel para promover essa paz? Ok? Como cristãos. Lembrando que o cristianismo é conhecido como religião do amor, né? Da paz. Diferente de outras formas da fé, que a forma da conquista foi pela espada. Como nós podemos, para podermos fechar agora, tá? Sim. O assunto é bem longo mesmo. Daria para a gente poder. Mas é importante. Para a gente ter muito assunto. Como por isso que é uma live. Falamos, nós falamos no começo sobre o exercício da influência como o retorno ao nosso propósito original. Sim. Que, na minha opinião, é o domínio. O homem dominar sobre a terra. E aí, não é o domínio religioso. É o domínio quando nós voltamos ao propósito original. Então, a Bíblia fala sobre um reino de sacerdotes. Então, quando eu falo sobre amar alguém, isso inclui, inclusive, não compactuar com ações pecaminosas que vão levar à morte. Sim. Porque eu não quero vê-la morrer. Esse é o meu principal ponto. Então, como que eu vou fazer isso com essa pessoa? Eu vou pregar. Eu vou anunciar para ela que esse caminho que ela está trilhando está levando ela para a morte. Vamos colocar isso aqui primeiro. Primeira coisa que a gente precisa colocar. Então, esse é o papel da igreja, de fazer voltar como eu posso dizer, esse processo primordial. É um processo primordial. O homem possui esse processo que é essencial para a vida. Bom, isto posto, quando eu entendo o meu papel dentro dessa cadeia como cristão, eu vou ter alguns pilares que vão
me fazer, como eu posso dizer, influenciar de maneira bíblica esse diálogo. Primeiro, o amor como princípio fundamental. Primeira coisa, o amor como princípio fundamental. É de conhecimento geral, que nós somos conhecidos como a religião do amor. Nós somos conhecidos como a religião do amor. Cristo amou o mundo, Deus amou o mundo, tanto que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse é o principal processo. Ele nos ensinou a amar, inclusive, os nossos inimigos. Então, quando eu convivo com uma cultura diferente, significa que eu vou amá-la, do começo ao final. Ao passo de que a minha pregação não será somente impositiva. Ela terá o papel de abrir a mente. Ela terá o papel de metanoia. Romanos 12. Romanos 8. Romanos 8. Isso. Metanoia. Mudança de mente. Apresentar o culto racional. É olhar e trazer a essas culturas um pensamento racional sobre esse assunto. Romanos 12, né? O 12. 2. Romanos 12. 12, 1 e 2. Isso. Renovação da mente é 12. Isso. Existe um processo. Então, primeiro ponto, amor. Segundo, respeito à dignidade humana. Eu já falei. Sim. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, lá no começo, ele não criou um branco, um preto, negro, não sei qual é a colocação correta, um pardo, um amarelo, um rosa, um azul, um roxo, um verde. Ele não criou um para cada. Criou um homem. E desse homem se originou todas as nações da Terra. Então eu preciso respeitar a dignidade humana. Jesus tratava todas as pessoas com amor e igualdade, com amor e justiça. Eu falei, o que não significa passar mão sobre o pecado, o que não significa fazer vista grossa. Muito pelo contrário. Isso. Muito pelo contrário. Significa o contrário disso. Significa o anúncio do erro. Exatamente. Quando Paulo, lá no Areópago, se vê diante daquela imensa multidão, glorificando e exaltando a diversos deuses, olha só que exemplo maravilhoso. Ele olha e fala assim, pessoal, eu vou falar um negócio aqui com vocês rapidinho. Atos 17. Rapidinho. Tá vendo esse Deus aqui? Esse Deus desconhecido? Lá estava escrito assim, ó. Deus desconhecido. Os gregos eram tão idólatras que eles tinham medo de não estar adorando todos os deuses. Eles criaram uma estátua para um Deus que eles não sabiam quem era. Então Paulo olha e fala assim, pera, aqui ó, minha brecha aqui, ó. Tá vendo? Esse Deus aqui, ó, desconhecido, é esse aqui que eu vim anunciar. Ué, mas se fosse nós, hoje nós, Robertão, não, estátua? Imagem? Uhum. Não, Paulo. Tá louco? Calma, Paulo. Não. Paulo usa. Sei lá, qualquer figura. Não, a gente não sabe. E se fosse uma espada? E se fosse uma figura com 2 cabeças? E se fosse uma figura com 4 mãos? Não importa para Paulo. Ele pegou Deus desconhecido e tornou ele conhecido. Quem é esse Deus desconhecido? Yahvé é o seu nome. Olha, eu sou quem eu sou. Olha que poderoso, né? Olha só isso, ele deu nome. Peraí, gente, esse aqui não é mais Deus desconhecido. Agora você pode colocar o nome dele é YHWH. Yahvé. Yahvé. Isso. Isso é extremamente poderoso. Paulo está dando nome quebrando, inclusive, o sincretismo religioso da época. Inclusive eles. Inclusive. Botando terra abaixo. Terceiro ponto. Essa busca pela reconciliação. Entende? Gente, reconcilie-se com Deus. É um apelo que Deus está fazendo por nós. No meio dessas nações, eu preciso colocar isso. E aí, outra coisa que você... 2 pontos, né? Você falou muito bem. Primeiro, a colaboração para o bem comum. Existe uma área da sociologia que ela é imutável, gente. A antropologia. O homem, ele é um ser. E ele possui desejos. Ele, inclusive,
políticos, divergentes políticas, e tal. Eu não sou igual a você, que não é igual ao João, que não é igual a Maria, assim. Então tem outras situações ali, mas existe um bem comum, independente da religião de Deus, existe um bem comum, algo que não pode matar. Por que não pode matar? Deus é a moral. Por que não pode matar? Porque não está na minha mão, eu não sou o dono daquilo. Eu não governo aquela pessoa não é minha, eu não sou dono dela, por isso que eu não posso matar. Bom, existe o bem comum e existe o nosso compromisso com a verdade. Existe o nosso compromisso com a verdade. Então, para que fique claro, né? Fique claro. Eu preciso influenciar os meus irmãos e eu só vou conseguir influenciar. Então, aí responde talvez até a sua pergunta: como eu posso influenciar? Primeiro, sabendo quem eu sou. Entendeu? Segundo, sabendo para que ele me chamou. Terceiro, sabendo qual é o meu papel como cristão nessa terra. Qual é o meu papel? E aí, quando eu entendo o meu papel, eu vou tratar essa circunstância da forma devida como Cristo quer que eu trate. Como o Ministério da Reconciliação, promovendo... Aí eu entro naquela frase: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. A verdade a qualquer custo. Perfeito. Pastor Mateus, nós podíamos ficar aqui o dia inteiro. Tem tanta coisa. Muitos assuntos, é verdade. Talvez é só um começo aí para outras coisas. Ainda tem muita coisa que eu queria colocar, mas acabou algumas perguntas ainda, né? Mas muitos assuntos. Tem outras coisas aí que eu queria, mas a gente vai preparar uma coisa melhor ainda. Que já deu horário aí das crianças, né? Sim. Mas queria fechar aqui, dizer que não existiria uma pessoa melhor para abordar esse assunto. Foi assim muito esclarecedor, muito generoso da sua parte, tudo que você colocou. Quem vai assistir depois vai poder ver o quanto, né, é importante aquilo que você trouxe. Eu queria agradecer. É um começo, né? A gente vai preparar uma coisa um pouco melhor, uma coisa assim que mais estratégico, né, para poder, porque eu tenho certeza que o assunto que você falou aqui é uma luz que você trouxe, né, para nosso trabalho, para muitas pessoas, com certeza que assistir essa live vai poder, né, levar bênção, né, para a vida de cada um. Eu quero deixar agora esses minutos aí para você poder fechar, ok? Colocar suas palavras, últimas palavras. Irmão, eu quero só apenas ser grato pela oportunidade de poder falar, de poder compartilhar aquilo que está dentro do meu coração. Eu sei que hoje em dia, no mundo com tantas vozes, né? Com tantas vozes, tanta gente falando, às vezes é difícil saber como quem ouvir, o que ouvir, como ouvir. Mas eu posso deixar a você que está nos ouvindo, que ouviu essa live, ou que vai ouvir essa live depois, tem uma voz que você pode aumentar no último volume. Aqui, ó, a palavra de Deus. Essa você pode... Cara, coloca no mais alto volume. Você tem dúvida de alguma coisa? Busca a palavra de Deus. Ele é o foco. Sabe? Aqui, meu irmão, aqui, ó. Aqui, sabe? Essa palavra, ela fala sobre tudo. Ela nos dá norte, ela nos dá rumo. Então, eu fico muito feliz de poder ter a oportunidade de compartilhar essa verdade. Termino por aqui rápido. O pastor Douglas Gonçalves falando algo sobre assim: Deus tem a engraçada mania de que tudo que nós colocamos na mão dele, ele levanta para o céu da graça e reparte. Então, eu fico muito feliz de poder repartir com todos os meus irmãos, com o máximo de pessoas que ouviram a nossa voz aqui hoje, esse conhecimento que é curto, é muito curto. Tem outras pessoas, com toda certeza, teríamos muitas pessoas muito mais qualificadas. Mas eu fico muito feliz de poder compartilhar aquilo que o Senhor tem me entregue, o ministério dele nas minhas mãos. E espero que seja a primeira oportunidade de muitas. Deus abençoe a cada um. Um abraço a cada um dos que estiveram conosco hoje. Foram alguns irmãos, mesmo que todos não tenham ficado até o final, foram alguns irmãos, uma grande quantidade de pessoas. Fiquei muito feliz. A Milena que está me ouvindo, hoje eu estou indo para casa, aqui no escritório da igreja. A quem tem vontade de conhecer Bereana Viliara, nós estamos na rua Daide Fabri, número 54, aqui no Viliara, em Osasco. Venha nos conhecer, eu tenho certeza que Deus tem a palavra para a sua vida. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado aí, muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe. Vai ser o primeiro de muitos, tá bom? Agora desligar é com você aí. Deus abençoe, meu irmão. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até mais.